Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal, podcast Os Notáveis, para contar histórias, para receber pessoas notáveis que se destacam em Brasília de Minas e todo mundo, levar um pouquinho de Brasília de Minas ao mundo. E olha, hoje, um dia muito especial, por quê? Novo cenário, deu muito trabalho, mas graças a Deus nós conseguimos fazer aqui o cenário ficar um pouquinho mais bonito, vamos dizer assim, mais aconchegante. E hoje eu estou recebendo também uma pessoa muito especial que tem uma história muito bonita aqui em Brasília de Minas. Vou falar dele já já. Antes, quero falar que o podcast Os Notáveis tem um oferecimento de Drogaria Barbosa. É a Drogaria do Barbosinha. Esse sim, vende barato de verdade. Drogaria Barbosa, Grande Lucas, muito obrigado pelo apoio. E também Conecta Celular. Grande Fernando Almeida, Conecta Celular é qualidade, a melhor assistência técnica da região com o Grande Wagner lá na Conecta. Então, hoje vamos falar da história de Brasília de Minas através de uma pessoa que já administrou esse município. Ele é formado em veterinário, porém deixou essa profissão de lado para cuidar do povo de Brasília de Minas. Eu estou falando de Paulo Antônio Antunes Lima, o grande PA. Todo mundo conhece. Quem não conhece já ouviu falar. Olha, até rimou, hein, Paulo Antônio? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Paulo, eu falei errado, eu errei sobre quando eu disse que você é veterinário? Não. Sou veterinário e zootecnista. O que é zootecnista? Zootecnista cuida mais da parte genética dos animais. Você não chegou a exercer essa profissão. Como que foi? Eu me formei em 79, julho de 79. Vim logo depois para a minha cidade natal, Brasília de Minas, e exerci aqui trabalhando no IESA, que hoje é o IMA, então e depois Emater. Então você chegou a exerci um pouco, depois entrei para a política aí. Afastei-me totalmente da profissão. Nós vamos falar sobre política também, porque você tem uma história na política de Brasília de Minas. Você é filho de um grande médico, né, que todo mundo conhece, que é o Dr. Antônio Pinto. Ele está com quantos anos hoje, Paulo? O pai está com 96 anos. 96 anos. E a gente estava conversando aqui, né, antes de começar a gravação, você falando que ele está com uma memória maravilhosa, né? É impressionante a memória dele. Ele lembra de tudo como se fosse hoje. É impressionante. Eu vou fazer o seguinte, então. Já que a gente falou de Dr. Antônio Pinto, eu só vou dar continuidade nessa entrevista com você, nesse bate-papo, se você me prometer que vai me levar lá na casa do Dr. Antônio Pinto para fazer uma entrevista com ele. Pode ser? Vai ser um prazer cumprir isso com você, porque eu acho que o pai tem uma história na nossa cidade. Quem sou eu para chegar aos pés dele? Eu acho que vai ser um papel muito importante aqui no podcast e dar mais brilho ao seu trabalho. Com certeza, isso aí é verdade. Como fica difícil, né, a deslocação dele, vir até aqui, a gente vai até ele, vamos levar os microfones, toda a aparelhagem para a gente fazer uma entrevista bem legal lá no cantinho que ele gosta de ficar, que é na casa dele, né? Meu pai não sai mais, né? Fica mais em casa e vou marcar um dia e esse dia com certeza ele vai estar esperando você. Que legal. Dar uma grande entrevista. Eu devo muito a Dr. Antônio Pinto, porque meu pai conta que quando eu era criança, ele descobriu uma pequena abertura no meu cérebro sem usar nenhum aparelho. E foi aí que Dr. Antônio salvou a minha vida. Então eu devo isso, eu tenho essa gratidão a Dr. Antônio Pinto pelo fato de meu pai ter contado isso. Eu não me lembro, eu não me recordo, eu era bem novo, e meu pai conta isso. Isso mostra o quanto ele se dedicava à profissão de médico, né, Paulo? Meu pai tem uma passagem para poder, até hoje, como médico em Brasília de Minas, que plantou muitas sementes boas. Eu acredito que
Brasília só ganhou com ele ficando aqui para exercer a profissão. Gente, aguarde, hein? Aguarde que teremos uma entrevista, vamos fazer uma entrevista com o Dr. Antônio Pinto, é o pai aqui do Paulo Antônio, grande PA. Paulo Antônio, eu quando era criança, eu ouvia muito meu pai dizer sobre um candidato a prefeito, um prefeito famoso por ser o pai da pobreza. Tinha essa questão. Como que você entrou na política e por que teve essa questão aí das pessoas te chamar o pai da pobreza? É pelo coração bondoso que você tinha? E engraçado que é interessante que meu pai, um dia andando pelas ruas, e eu me lembro, eu tinha menos que 10 anos de idade, e meu pai subindo ali a Rua do Correio, de mão dada comigo, ele te chamou de babá. Aí eu falei, pai, quem é babá? Ele, não, esse é Paulo Antônio, você é o prefeito, é o cara aí que ajuda todo mundo e tal. Eu falei, então esse que é o Paulo Antônio, esse é o Paulo Antônio. E por que ele te chama de babá? É porque você brincava com meu pai, que ele me olhava, né? Quando eu era criança, ele era a babá, né? Exato, temos as bolas aí. Eita. Mas a política teve um lance bem sugêneres na minha vida. Quando eu filiei pela primeira vez em um partido político, eu estava trabalhando na fazenda e a pessoa chegou lá para me filiar. Honestamente, eu filiei para ficar livre deles. Eu não imaginava mexer com política. Eu gosto muito da minha profissão. E eu vou filiar aqui, mas a partir do dia que eu filiei, acabou o sossego. Aí comecei a participar de reuniões, e eles me chamavam, aí começou a política em si. Mas já tinha alguém da sua família que era político? Meu pai, seu pai, avô. Seu pai e seu avô. Meu pai já foi prefeito e vice-prefeito por 2 vezes. E essa fama de bom é herança dele. Não é uma característica assim minha que eu criei isso, mas veio de pai para filho. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa e relaciona-se muito bem com as pessoas, e eu consegui captar isso dele politicamente, lidando com as pessoas e convivendo com as pessoas mais simples de um modo geral, né? Apesar que também a gente não escolhe com quem você convive na política. Você vai trabalhando e o povo, de modo geral, vai analisando. O povo de Brasília é muito exigente. Eles analisam, os candidatos acham que o povo não analisa friamente a conduta de todos, mas analisa. E essa questão de ser exigente é uma coisa boa, né, Paulo? Porque faz a escolha certa, né? Brasília é uma das cidades diferenciadas no norte de Minas exatamente por isso. Pela cobrança da sua população, pela exigência do seu povo. Político aqui não pode dar mole. Ganhou a eleição, tem que produzir, tem que fazer, e a Câmara de Vereadores também. Então eu acho que isso é um fator que conseguiu a distinção de Brasília com relação às outras cidades. Ô Paulo, e quando você filiou, você tinha quantos anos? Essa filiação que você fez só para ficar livre do pessoal? Eu me filiei, eu cheguei aqui em 79. Você tinha mais ou menos quantos anos? Quando eu cheguei em Brasília de Minas, eu me formei com 25, né? Com 25 anos, eu cheguei aqui com 26. 26. E comecei na política 2 anos depois, 3 anos depois, com 29 anos. Você se tornou prefeito com quantos anos, Paulo? Com 33 anos. 33 anos? 33 anos. Naquela época foi o prefeito mais novo, né? Não, o mais novo, se não me engano, foi de Londres. Eu falo aqui em Brasília. Brasília é mais novo. Na época, né? Na época. Agora tem o Gerson, né? Isso. O Gerson foi porque antes do Gerson era você. Exato. Né? Aí veio o Gerson para me tirar da... o posto o mais novo. O mais novo.
Inclusive, eu quero foi até bom você falar a respeito disso. Vai vir também, eu vou fazer o convite ao ex-prefeito Gerson, tem também o doutor Getúlio, né? O Chiquinho já esteve aqui. Você assistiu a entrevista, Chiquinho, Paulo? Assisti a entrevista, por sinal, muito boa. Gostou? Chiquinho não é fácil, não. Ele sabe Paulo, se expressar. Você se tornou, então, prefeito muito novo. Você foi vereador antes ou não? Não. Me candidatei a prefeito sem passar pela Câmara Municipal. Então as pessoas conseguiram te convencer a ser candidato. Você, de certa forma, no primeiro momento, queria ou não? Não, eu tinha uma certa resistência. Mas política é uma coisa que vai crescendo no seu íntimo. Você vai convivendo com as pessoas e aí você começa a ficar um pouquinho vaidoso, né? E quer participar da política de um modo para ajudar também a sociedade. Eu acho que todo mundo, isso vale para os jovens, né? Vale para todos nós. Nós temos que doar um pouquinho da nossa vida, do nosso tempo, para o crescimento e as melhorias do nosso município. Você também foi candidato a deputado, né? Fui candidato a deputado, perdi por falta de experiência. Eu candidatei pelo PMDB, hoje MDB, e se eu tivesse me filiado no PST na época, que eu estava com a ficha do PST, eu ganhei a eleição. Ganhou a eleição o candidato do PST de Januária com 11.580 votos. Eu tive 11.680, eu ganhei por 100 votos. Você perdeu por causa de 100 votos? No PMDB não, no PMDB o último colocado foi com 26 mil votos. Eu fiz essa pergunta para Chiquinho e vou fazer para você também. Já que você falou de questão de deputado, por que você acha que Brasília de Minas, depois do Zé Braga, não teve mais um deputado para representar Brasília de Minas? Qual a dificuldade disso? Uma cidade do porte de Brasília de Minas e o que aconteceu com o Zé Braga de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos, acontece de novo. Cidade pequena, com eleitorado pequeno, muitos candidatos, o povo não vota unidos em função de um candidato da terra. Então você tem uma votação expressiva, mas o Zé Braga na época ganhou com 9.600 votos e hoje para se ganhar a eleição em torno de 40, 50 mil votos. E naquela época não tinha tantos candidatos que tem hoje, né? Hoje divide muito a votação. Zé Braga teve a felicidade de ser o candidato do PDT praticamente o único da região. Então, foi bom para o Brasil? Otimamente. Muito foi um bom deputado, né? Foi um bom deputado e ajudou muito a nossa cidade. Eu acho que essa arrancada que o Brasil deu deve-se muito a ele. Paulo, você falou que teve, assim, uma certa forma, não era sua vontade ser candidato, mas depois que você se tornou candidato, se tornou prefeito, a política fez parte da sua vida e faz até hoje, né? Podemos dizer que você gosta da política? Não, honestamente, hoje a política faz parte da minha vida. Eu no início não queria e hoje dificilmente vou sair dela. Vai ser igual meu pai, ele está com 96 anos, fala política até hoje e pergunta como é que está a política, como é que está o prefeito. Ele gosta até hoje? O pai é um político nato. Ele pergunta como é que está a administração de todos os prefeitos, o que Brasília está precisando, ele tem interesse até hoje. E eu da mesma forma, eu acho que com certeza nós morreríamos participando da política. Então, não precisa ser necessariamente como candidato, mas participando, ajudando um candidato que a gente acha que vai ser bom para a cidade e participando de alguma forma. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acredito que o que você falou agora já responde. Mas, assim, você em algum momento se decepcionou com a política? Teve decepções, você se frustrou, você se arrependeu de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, sei lá? Toda política que você arrepende é porque você deixou de fazer. A política em si, ela deixa um legado muito bom,
que é a convivência com as pessoas, o conhecimento que a gente tem com as pessoas, não só do município, mas de todo o estado. Eu acho que é uma coisa muito boa você conhecer pessoas novas e trocar ideias com pessoas novas. Então a frustração que eu tenho é de não ter realizado tudo aquilo que eu pensava que poderia realizar. Mas a política dificilmente me frustrou em alguma coisa assim, diretamente da própria política, não, mas das minhas falhas. Nós falamos aqui a respeito do seu pai, e durante a entrevista vai acontecer muito da gente falar de Dr. Antônio Pinto. E nós acabamos esquecendo de falar o nome da sua mãe, falar um pouquinho da sua mãe, que eu tenho certeza que você também pegou muito dela e já ouvi falar muito também da bondade, que é a Dona Santa, né? Santa de Oliveira Lima. O que você pôde, assim, já que você disse que do seu pai você captou essa questão da bondade, e sua mãe? Pai, porque ele é um político nato. E mãe, o cara que é político, a pessoa que tem a política do sangue, ele tem que ter uma pessoa do seu lado para ajudá-lo. E mãe sempre foi muito a parceira de meu pai em todos os sentidos. Eu acho que aquilo dava muita tranquilidade para ele para participar da política. E ela sempre foi conivente com as coisas que ele fazia. Discutir as coisas com meu pai. Ela sempre apoiou? Sempre apoiou. Sempre criticou nas horas certas também. Mãe, como professora, sabe que professora... Sua mãe foi professora? Foi professora. E a professora tem um olhar crítico, né? Ela já olha... Sabendo onde está o erro. Sabendo onde está o erro. E quer sempre se posicionar. Então ela ajudou muito meu pai nesse sentido. E ajudou a nos educar. Isso foi muito importante. Nós somos 8 irmãos, né? Um adotivo, a Vilma. Temos 7 irmãos vivos, né? E a Vilma, que é adotiva também. E eu acho que a educação em casa passa muito pela mulher. O homem é um pouco relapso nesse aspecto. Eu trabalho e fico muito fora de casa e tal, e a mulher é responsável pela educação. É a base. É a base da educação. Como sempre as pessoas falam, e é a coisa certa, a mulher sábia edifica a casa, né? Exatamente. Ô Paulo, nós falamos então da sua mãe, e você tocou nesse assunto aí, que a mulher sábia edifica a casa, e a mulher tem que ser forte, tem que ser, vamos dizer assim, guerreira, né, para dar essa condição do marido trabalhar, dar a condição do marido apoiar também o esposo nessas horas que realmente precisa de um apoio. Eu ia falar sobre isso mais para frente, mas já que o assunto cabe agora, isso que eu estou indo dizer, vamos falar agora, já que falamos de sua mãe, da Dona Santa, e você tocou nesse assunto aí de esposa. Você teve um momento difícil, né, na sua vida, e que não só você, mas Brasília de Minas perdeu uma grande mulher, que era a sua esposa, a Silvânia, né? E foi um momento difícil, né, Paulo? Silvânia teve um problema do acidente, e quando ela faleceu, os meninos ainda estavam muito pequenos. Poliana, com 15 anos, era mais velha, e a Renata, com 9 anos, era mais nova. Eram 5 com a Ângela, que a Ângela é adotiva, né? Mas passamos, eu acho que fez uma falta tremenda, porque a base da casa é a mulher, mas, como se diz, Deus põe tudo dos seus devidos lugares. E os meninos hoje todos se formaram, e Silvana teve uma participação ativa na minha administração. E as pessoas de Brasília de Minas tinham uma consideração enorme, né? Porque foi um funeral assim que eu acredito que deu mais gente em Brasília de Minas. Pelo menos eu era criança, eu não tenho assim uma recordação muito nítida dos acontecimentos, mas até hoje se fala muito, né, da comoção das pessoas em relação a... Só lembrando que Chiquinho nem gosta, não.
Badiana falava assim, Paulo Antônio e Chiquinho podiam morrer no mesmo dia. No mesmo dia? Então tá bom, porque... um velado do lugar e outro do outro. Sabe por quê? Saber quem vai ter mais gente. Mas ele falou que vai morrer com 100 anos. Então eu tô fora. Agora que você devia. Puxa vida. Chiquinho tá muito novo, tá forte. Tá com 82, né? Ele falou aqui, acho que é 82 ou 83, alguma coisa assim. 82 anos, tá muito novo, forte. Ele é demais atleticano, né? Você também é atleticano, Paulo? Sou atleticano, galo, vingador. Você tá feliz, né? Ainda não. Não? Você acha que esse ano tá legal? Esse ano é do Cruzeiro. O Cruzeiro vai subir. Para a Série A. Nós vamos ficar naquele no meio da tabela ali, batalhando. Você acha que não vai beliscar nenhum campeonatozinho esse ano, não? Difícil? Com esse três. Dos três? Aí, ó, a opinião. Então, você falou de futebol. Você, quando criança, tinha um sonho de ser o quê? Prefeito? Não, queria ser mesmo, era jogador. Sério? De futebol. E você chegou a jogar futebol? Joguei, eu fui treinar no América. Aí me expulsaram, acabou o sonho ali. Expulsaram? Você imagina? Por quê? Eu era muito cri-cri. Discuti de... Aí me expulsaram e o cara falou comigo, não dá, você tem que. Não pode ser expulsa. Você briga demais. Mas só se for no futebol, que eu não imagino você brigando com ninguém. Porque quando você entra em campo... Você é muito calmo. Sou, mas no futebol eu quero só ganhar, defeito. E aí você foi pro América, foi expulso. Fui pro América e disputou uma partida, eu marquei um gol, inclusive. Mas fui expulso, que discuti com o cara. Aí já era. O sonho morreu ali. Você falou dessa história engraçada. Foi Badié que falou que queria Badié que falou. Que você morresse no mesmo dia que a Chiquinho. Pra ver quem tinha. Onde tinha de mais gente. Já que você tocou nesse assunto, seu maior rival foi Chiquinho na política, aqui em Brasília de Minas? Foi. Seu maior adversário? Político foi. Adversário. Foi. Chiquinho, a gente tem amizade, todos os atletas, mas politicamente nunca tivemos juntos. Só, aliás, agora com o Dr. Matos, nós fizemos a campanha juntos. Ele também votou com o Dr. Marcos. Você também chegou a ser vice-prefeito aqui em Brasília, né, Paulo? Vice-prefeito de Jair Oliva. Paulo, você foi prefeito em qual ano aqui em Brasília? 89 a 92. Naquela época, Brasília de Minas já era a mesma quantidade de municípios que hoje? Não. Como é que é? Começaram as emancipações no mandato de Chiquinho. Na minha época, o município tinha 2.605 quilômetros². Tinha Japonvá, Nova Minda, Campo Azul, Luislândia. E na época, depois que venci o meu mandato, começaram as emancipações e emanciparam 4 distritos. Japonvá e Nova Minda juntos, Luislândia e Campo Azul. Era mais difícil de administrar o município com essa quantidade? Não tem nem dúvida. Fazer estradas, a gente naquela época a gente fazia todas as estradas, inclusive as estradas vicinais. Hoje não, hoje faz as estradas principais e tudo bem, a responsabilidade não sei de quem é de fazer, não entendo isso até hoje. Você vê que... Então hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil, acredito, apesar que a estrutura de Brasília aumentou consideravelmente, porque o Hospital de Brasília hoje é uma outra prefeitura, né? De pequeno porte. Enorme, né? Muito grande. Então, você vê que a economia de Brasília gira em torno da área de saúde, de laboratórios, clínicas e tal. Então, eu acho que hoje, apesar do município ser menor, você não tem obras menores mais, pequenas. Hoje é tudo grande. É a escola técnica, né? Uma rodoviária nova, o Código Bracatu que fazer alguma coisa para fechar aquele ali. Não tem obra pequena mais. Todas são consideradas obras. Centro administrativo, Brasília cresceu. Então, como você aumenta
você diminui o município, mas centraliza tudo, na sede. Tudo na sede, aumenta também a responsabilidade. Você, Paulo, tem pretensão ainda de ser candidato? Tem vontade de ser prefeito novamente? A vontade de ser prefeito eu gostaria, porque eu acho que eu tenho experiência imensa hoje. Eu acho, assim como Chiquinho foi 3 vezes e deve ter alguma coisa que eu gostaria de fazer ainda. Eu fui só uma vez e agradeço imensamente por isso. Você acha que naquela época você faltou experiência? Porque você era bem novo? Não, fiz muita coisa, mas eu acho que é fundamental você planejar melhor para ter uma administração melhor. Eu acho que nós fizemos muita coisa, mas sem planejamento. Brasília hoje, hoje principalmente, você tem que planejar mais e ser mais organizado do que antigamente. E hoje você acha que pelo município ser menor, seria até mais fácil esse planejamento, né? O planejamento sim, mas as obras não. As obras são grandes, são maiores. A exigência é maior do município. Hoje você tem quantos PSFs? Você tem que ter médicos, tem que ter farmácias, você tem que ter médicos no hospital, plantonistas, enfermeiras, técnicos, enfermagem. Hoje aumentou potencialmente, né? A exigência do município. Quando você era prefeito, já que você disse que seu pai gosta da política e tal, foi prefeito também, você pedia muita opinião para ele? Você consultava ele em alguma decisão? Pai, o que você acha disso aqui e tal? Pai, eu tive da pessoa... Ou não precisava nem você pedir? Gosta de dar opinião. Ah, tá. Certo? Se eu chegasse lá e falasse com ele, você inventou, você toma se vira. Conta, se vira dos 30. Ele não gosta muito de opinar, porque ele acredita que a pessoa tem que estar preparada para aquilo que ele almeja, aquilo que ele está pleiteando. E administrar Brasília não é brincadeira, não. Eu acho que nós temos que incentivar esses jovens a participarem mais da política, mas eles têm que preparar cada dia mais, porque Brasília está exigindo cada vez mais. Você falando que administrar Brasília não é fácil. E como que é para você hoje sair pelas ruas de Brasília de Minas e ver uma obra que foi feita na sua gestão? Qual é o sentimento que você tem quando vê uma obra e falar, puxa vida, isso aqui foi eu que fiz, foi na minha gestão, eu ajudei a construir isso aqui, ajudei a fazer isso aqui. Qual é o sentimento? Sabe, eu sempre gosto de analisar como um todo. Eu vejo que todos os prefeitos que administraram Brasília fizeram alguma coisa para o Brasil. Se você for analisar, você vai ver que Brasília foi uma crescente. Desde a época de Passo, Cirilo, foi Dr. Cassiano. Só crescendo. Só crescendo. Brasília nunca estagnou. Você vê que hoje nós temos aí o prefeito Dr. Marcos. Nós ajudamos na eleição dele, mas todo o mérito é dele, ele aqui na eleição. E eu vejo que ele vai deixar algumas coisas realizadas, assim como o ex-prefeito também. Então todo mundo, para o Brasília tem essa vantagem, os prefeitos entram com a missão de realizar alguma coisa. Isso é importante demais para o município. E cada prefeito quer deixar a sua marca. E o dever, e o sentimento de dever cumprido. Isso é importante demais na vida da gente. A gente sabe, eu não vou mudar de Brasília. Chiquinho está aí até hoje, né? Você vê, meu pai está aí até hoje, o doutor Cassiano morreu aqui, Zé Braga faleceu aqui e vai por aí fora, que foi deputado, eu estou falando. Então a gente não vai mudar, a gente tem que realizar, fazer um trabalho e ter aquela sensação de dever cumprido, porque para sair de cabeça erguida nas ruas, né? Porque é ruim você morar na cidade e não ser bem quisto. Você tem que morar
tem seus defeitos, mas também tem que ter suas qualidades. Eu ouço muitas histórias, as pessoas contam as histórias e tal, e tem muitas histórias a seu respeito. Eu quero que lá na frente você fale comigo por que você tem um apelido de bigode de mel. Isso aí são as pessoas que falam. Agora não, é lá na frente. Mas eu já vi também histórias, Paulo, de assim, relatos, né, que às vezes a pessoa chega e falava, ô Paulo, eu tô aqui, eu tô precisando de tal coisa. Parou aí, Paulo, o fone? Não. Tá funcionando? Eu tô precisando vamos supor, eu tô precisando aqui, eu tô passando frio, Paulo, eu tô sem a camisa aqui, você já chegou a tirar a sua camisa, ou então pegar a camisa lá do seu filho e dar pra pessoa. Esse aí foi um legado que seu pai te orientou, que você captou do seu pai, ou porque realmente você se sente bem fazendo esses gestos? O ato de... E eu estou falando isso, antes de você responder, eu sei que você nunca quis divulgar essas coisas, porque tem aquele ditado, né, o que dá com a mão direita, a esquerda não sabe, tal, aquele negócio, tal. Mas eu estou falando porque eu já fiquei sabendo. Eu sei que você nunca foi de divulgar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas quando acontecem essas coisas, você se sente, você tem aquele sentimento, puxa vida, eu fiz algo por uma pessoa, independente de política. Tem uma coisa interessante, na minha vida é o seguinte: eu não me lembro de nada que eu faço. Parece que a partir do momento que se você faz qualquer tipo de doação, qualquer favor, qualquer coisa nesse sentido, me dá, eu elimino do meu consciente, entendeu? E do subconsciente eu consigo eliminar totalmente. É uma coisa que não tem muita explicação, mas eu não... Tem muita gente que chega pra mim e fala, pô, você lembra que você fez isso pra mim? Não lembro. Honestamente, não lembro. E eu acho que isso também é uma característica de meu pai. Eu nunca ouvi dele, eu fiz isso por aquela pessoa, entendeu? Eu salvei aquela pessoa. As pessoas que falam, né? As pessoas me falam, abre as portas para mim. Quando eu estou, hoje mesmo, eu estava contando uma história que ele nunca me falou, mas aconteceu comigo. Eu estava na região de São Francisco e a pessoa falou, você está vendo aquela menina ali? Uma mulher já, né? É minha filha e quem salvou foi seu pai. Você entendeu? É gratificante ele nunca falou isso comigo, que aconteceu e tal. Mas é gratificante você fazer as coisas, o ato de doar. Eu acho que não tem coisa mais gratificante quando você faz a coisa de coração. Você faz aquilo e esquece totalmente daquilo que você fez. O importante é Deus lembrar, né, Paulo? Plantar, para depois escolher, né? Mas eu tenho certeza que você já deve ter presenciado muita coisa, vendo seu pai, tendo essas... nem dúvida. Porque o Carlinhos de Tico veio aqui e deu muitos testemunhos a respeito. Carlinhos. E você, Paulo, pelo o pouco que eu te conheço, parece que você gosta de viver a vida assim, sempre com muita alegria, né? Eu vejo você encarar os problemas e as dificuldades, nem parece que você as tem, a dificuldade. Parece que você está sempre sorrindo, sempre alegre. Essa é uma forma de encarar os problemas? Hoje eu conversei com a menina sobre isso. Eu falei com ela que na vida você tem duas opções em tudo. Você pode ficar triste ou alegre, você pode sorrir ou ficar ou ficar com raiva. Você pode fazer o bem ou fazer o mal. A questão é a opção sua. Reclamar o dia todo ou não reclamar. Isso é uma opção que cada um de nós, seres humanos, temos. E eu gosto de fazer a opção sempre pelo lado positivo, de olhar a vida de uma forma sempre positivista, porque não é fácil você... hoje eu estou com 67 anos,
Eu não ia te perguntar a idade não, mas você quis falar. 67 anos. E já passei por toda a minha vida. Então é impressionante. Sem nunca reclamar. Nunca reclamei. Se vem, sai daquilo. Aconteceu, então como é que eu vou fazer para sair disso? Assim, vamos tentar. E sempre buscar uma solução para aquele problema que eu próprio criei. Ninguém quer problema para a gente, não. E você pode ter certeza disso. Hoje, todo problema nosso é nós mesmos que criamos. E a gente tem que procurar solução para eles. É isso que é importante na vida, é isso aí. Sempre procurar o lado positivo da vida. Eu tô aqui e tá passando um filme na minha cabeça, porque Deus é muito bom para mim, é muito... Eu não posso reclamar, não. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu estou entrevistando aqui uma pessoa que eu, criança, eu era fã, assim, e quando eu já tive a oportunidade de estar no mesmo palco, no palanque, né, com o Paulo, e aquilo ali para mim foi uma realização assim grande, muito grande mesmo, porque meu pai me ensinou a gostar do Paulo Antônio Pessoa, e depois eu aprendi a conhecer o Paulo Antônio político e vi que são duas pessoas iguais e ao mesmo tempo diferentes. Iguais na questão de certa forma de buscar sempre a honestidade, buscar sempre o exemplo do pai, que é o Dr. Antônio, e hoje eu estou com o coração assim transbordando de muita alegria, Paulo, porque para mim é uma grata honra, é uma felicidade tamanha estar aqui ao seu lado, entrevistando você. Eu jamais imaginava que eu poderia estar aqui ao seu lado, porque eu, quando criança, aprendi a ser seu fã, vendo meu pai gostar de você, pelo futebol, pela política, pela pessoa que você é, pelo exemplo do seu pai, e eu tenho certeza que muitas pessoas têm esse mesmo sentimento que eu tenho. Independente da política, as pessoas são muito gratas a você. Tem muita gente que chega e fala: Paulo Antônio já me ajudou a pagar uma conta de luz, a pagar uma conta de água, a me dar um botijão de gás. Isso não é que você está comprando um voto, e sim porque você tem o prazer e a satisfação em fazer o bem para as pessoas. E hoje está sendo destacado aqui ainda mais, concretizado ainda mais, que independente do seu lado político, você sempre fez isso com um coração, de bom coração, como dizem os mais antigos, né, Paulo? A vida, ela é interessante. Você não perde nada em fazer o bem. Com certeza não perde nada. Você passa por todas as fases da vida sempre tentando plantar alguma coisa de positivo. Isso é super importante. Principalmente resguardar as amizades. Eu acho que isso é de suma importância. Os amigos, igual eu sou amigo do seu pai, e de inúmeras pessoas em Brasília. Estou falando do seu pai porque você citou, né, o Babá. Então, seu avô, seu Manel, e a gente vai plantando, e aqui em Brasília, com toda a cidade, eu acho que durante esse tempo que, tirando o tempo que eu estudei fora e fiz o primário aqui em Brasília, no João Beraldo, depois tive que sair porque não gostava muito de estudar. Você estudou no João Beraldo? Estudei no João Beraldo. Aí meu pai, meus pais me colocaram internado no colégio Colégio São José em Montes Claros. Porque eu era tentado demais, eu gostava de só jogar bola, não ia na aula, não estudava, fazer nada. Aí eu comecei a entender. Diferente que hoje os seus filhos estão todos formados, né, Paulo? Mas eu aprendi que era importante, né? Fui internado com 11 anos, 11 anos de idade. E durante esses anos não tinha brincadeira, tinha horário para tudo. Horário para o esporte, horário para estudar, horário para oração, horário para tudo, para banho, dormir, naquele horário, pronto. Então a gente aprende com a vida, e às vezes os pais tomam uma atitude que para eles é pesada e para a gente é super
interessante, né? Você aprende a viver. E, como você vinha dizendo, fazer o bem é muito importante. Eu acho que Brasília é uma cidade que tem muitas pessoas boas, outras pessoas, é uma cidade acolhedora. Todo mundo que vem aqui em Brasília só fala bem de Brasília, é impressionante. Qualquer casa que vá, se hospeda, sai admirado da atenção que as pessoas dão. Então, é uma cidade muito acolhedora. E, por si só, eu acho que a população vai ajudando no desenvolvimento do município como um todo. E Brasília hoje já deu um passo muito grande, uma cidade, acredito eu, que está aproximando dos 40 mil habitantes. O último censo não foi realizado, né? Vai ser realizado com praticamente 20 anos, né? Então era a população de 31 mil pessoas. Hoje já chega aos 40. Hoje já chega aos 40. Você falou que gosta de futebol e tal. Como que era o esporte naquela época que você foi prefeito, aqui em Brasília de Minas? Brasília de Minas é uma cidade Você é daquela época do UNAB, Imperial, Atalaia? Nós tínhamos Juventus. 5 times, né? Atalaia, Imperial, Operário, Juventus, UNAB. Exato, 5 times. Será que eu não esqueci nenhum? Vila Nova, eu falei? Eu acho que era isso mesmo. Tinha Vila, Atalaia, Imperial, Operário. Não, essa aí é da época sua. Da minha era UNAB. Da minha época. UNAB. Acho que o DR se tornou o Vila, não foi não? O Vila se tornou DR. Será? Eu lembro do Vila Nova. Quando eu ia criança para o estádio, eu lembro do UNAB, Atalaia, Imperial, Operário, Juventus e Vila. Não, Vila não era os 5 só. Você jogou no Juventus? Joguei no Juventus. Joguei no NAB também. Jogou? No NAB. E... Como que era o esporte? Naquela época existia uma disputa mais acirrada, existia mais participação dos jovens e da população como um todo. E com a inauguração do estádio, então, fomentou bastante o esporte. Hoje você vê que são poucos times, praticamente inexiste, né? Tem mais um campeonato do pessoal amador, né? Amador, né? Porque o pessoal até 40 anos, acima de 40 anos. Então já não posso jogar mais. Então você já está lá. Então eu acho que o esporte em Brasília decaiu um pouquinho. É porque naquela época o pessoal lotava aquelas arquibancadas e lembra que ainda cobrava ingresso no estádio? Exato. E o pessoal ia do mesmo jeito. Todo mundo ia. Então o esporte é mais... Tinha assim estava numa época assim bem mais... Tinha mais apoio? Tinha mais... Não sei se apoio seria o nome. Eu acho que tinha mais participação dos jovens. Os jovens eram mais entusiasmados a participar. E hoje não, hoje você não vê isso. Mesmo na época do Vila, do Juventus, com Atalaia, né? Atalaia, UNAB, Operário. Tinha esses times, mas o pessoal ia no campo lá na Praça de Esporte, todo mundo lembra que era criança. Só vai ter tempo aí. Eu lembro que eu ia com meu pai lá no assistir o jogo do Juventus, era Juventino, sempre fui. Torcia pro Juventus. Torcia pro Juventus. Ô Paulo, eu vou corrigir um negócio aqui. Pode. O negócio é o seguinte: lá no campo da praça tinha o time do DR. Aqui no estádio, né, que eu tô, aí já era o Vila. Não, o Vila jogava lá. Lá no campo? No campo. Seu Raul, meu sogro era que comandava o Vila. Ah, tá. O Vila, eu lembro do Operário, Zé Canário, né? Você jogava de quê? Eu jogava, não. Lá não. Quando você jogava bola? Eu jogava aqui
Eu comecei a jogar de 4 zagueiro e meio campo. Nem existe mais essa posição, Tem né? não, Quarto zagueiro. acabou. Hoje é qual? Por que que então saiu aquela questão de chuta, Paulo Antônio? É porque você jogava bola? Ah, isso, que viu? Não tem nada a ver com futebol. Tinha um tal de Carlinho. Carlinho lá do Mucambo. Conserta seu fone aí. Carlinho lá do Mucambo. Deu? Você quer que... Tá bom. Carlinho do Mucambo, nós estávamos na época da campanha. Mucambo é Vila São José? Perto de João Freire. Lá perto, lá. Exato. Aí nós estávamos tomando cerveja do posto e ele chegou e falou, não sei o que, tipo doido de jogar pedra. Falou, chuta, Paulo, e pegou. Aí, beleza, pegou. E Chuta, Paulo Antônio. Foi o slogan da campanha. Nossa. Carlinho, pra você ver. Que legal. Profissional. Então foi uma coisa assim que saiu do natural. Nada. E até hoje, né, Paulo? Até hoje tá aí, Carlinho já morreu, deixou o legado dele. Até hoje. Eu queria perguntar para você a respeito da tecnologia. Antigamente, a política, a campanha era feita ali no corpo a corpo, você tinha que visitar todas as comunidades, o município grande, e hoje a política é feita pela internet. Facilitou bastante. Como você lidar com essa questão de internet? Porque eu sei que o WhatsApp você demora a responder depois de 2 dias. Essa entrevista já era para ter acontecido, mas como Paulo, eu mandei a mensagem para ele há 2 meses atrás, ele foi ver só hoje. Como que é essa questão sua com a internet, Paulo? Você tem todas as redes sociais? Como é que é? Quem participa? Eu participo ativamente do WhatsApp, né? Sério? Então, sério? Então das outras, então você nem participa. É que é muita coisa que o pessoal manda, então a gente vai olhando. Mas a política eu acho que facilitou para os políticos, mas perdeu aquele chão com o eleitor, né? Aquele negócio de você chegar e pegar na mão, né? E conversar e ouvir o eleitor. Você gosta disso, né, Paulo? Nossa Senhora, eu já participei dessa forma da política. Eu fiz política para prefeito de 2 anos. A política ia ser em 86. Uhum. Aí prorrogou para 88. Cheguei no prefeito. Ficou mais 2 anos. De 4 passou para 6. Mandato de 6 anos. Não foi 6 anos. Prorrogou o mandato. Ah, tá. Aí cheguei, ao invés de 4 anos, ficou 6. Eu fiz política para 4 anos. Para ser candidato, comecei do 3º, passei do 4º. Aí prorrogou 2 anos, eu fiz política de 3 anos. Uhum. Então já tinha lugar que o povo estava andando nem me ver mais. De tanto que eu já estava vendo lugar. Então a política ela mudou. E tinha aquele negócio, né? Se você fosse em tal comunidade e não fosse naquela outra, o pessoal ficava enciumado, né? Você tinha que ir em todas as comunidades. Hoje inventaram até o fake news, né? Hoje já fake news já são as notícias falsas. Já estão querendo votar no Congresso uma lei contra fake news. Então você vê que se você perguntar para a população de um modo geral o que é verdade e o que é mentira de uma política antiga, é o que mais difícil do mundo, porque você ia num palanque e chega, vou fazer isso, tá, até o ponto do Magaí, até hoje eles falaram que ia fazer, nunca fizeram, né? Lá na Vila de Faz, para ligar a Nova Mina para Brasília. Igual a Ponte de São Francisco, começou agora, né? Mas você acha que concretiza? Vai, né? Agora tem jeito, agora tem que fazer. Vai aumentar o fluxo aqui, Brasília de Minas, São Francisco. Vai, praticamente, Brasília vai receber esse fluxo todinho. Isso te assusta, Paulo? Você acha que Brasília de Minas vai suportar tudo isso? Brasília ainda não está preparada, não tem uma rede hoteleira suficiente, certo? Para atender essa demanda. Mas está aí o campo aberto para iniciativa privada. Muita pessoa, nós temos muitos empreendedores em Brasília, pessoas novas que querem empreender, e Brasília vai precisar disso, restaurantes bons, né?
tem muito restaurante bom, mas precisa de mais restaurante. As ruas precisam ter um planejamento, porque Planejar os nossos bairros, não pode abrir bairros novos sem infraestrutura, porque Brasília dobrou de tamanho, sem estrutura, né? Sem a infraestrutura de asfalto, de água, luz e esgoto, meio fio. Então está na hora de dar uma parada e planejar melhor. Por isso que quando eu falei no início sobre planejamento, está na hora de planejar melhor o que vai ser feito na cidade. E foi até votado no Congresso, na minha época, eu acho, o plano diretor, que a gente teria que priorizar as obras do município em 10 mandatos, ou seja, 40 anos. E o prefeito era obrigado a fazer aquela sequência. E depois, Brasil é Brasil, né? Aí a lei foi embora, ninguém precisava borrá-lo. Esqueceram dela. Esqueceram da lei. Você, na época que foi prefeito, tinha quantos anos? Você 33. falou? 33. Como que foi para você, seu primeiro dia como prefeito, você chegar lá na prefeitura, sentar naquela cadeira e falar assim: puxa vida, eu agora administro essa cidade, esse município enorme. Como que foi? Você dormiu na noite toda anterior? Com sinceridade, eu não dormi. Ansiedade. Ansioso, e primeiro porque a responsabilidade é muito grande. Nossa, às vezes quando você não liga para as coisas, tudo bem, mas você sempre veio de Brasília, você vai lembrar dos prefeitos, você vai lembrar dos que passaram, né, das obras que são feitas, do que precisa ser feito, da responsabilidade como um todo. Da confiança que o povo depositou. Da confiança que o povo depositou em você, dos vereadores, do pessoal que votou e tal, que foi uma votação maciça, praticamente. Então, você disputou com quem? Com o Carlinhos Sevilha. Você lembra da votação? O número exato? Não, exato não. Não, né? Foi uma diferença de 4.000 votos. 4.000 votos? Quase 5. Mas... Então você ficou ansioso, ficou... Culpa do Carlinhos, né? Porque Carlinhos... O bom de Paulo Antônio é isso. Ele conta um negócio assim de um jeito tão descontraído. Cara, ia ser meu vice-prefeito. O que você ganhou dele? E aí resolveu ser candidato. E ele já tinha selecionado. Ele me levou em Campo Azul. Ele me levou em Fernando Dias. Ele selecionou os candidatos a vereador. Eu falei, sou candidato. Tinha que perder Fernando Dias, não. Ele fez a campanha pra você? Ele fez a campanha pra mim e depois... Ô Paulo, como que é feita, já que você falou de questão, ele me levou em tal lugar e tal, como que é feita a escolha de um vice, da chapa, das pessoas que vão compor o grupo, como que é feito tudo isso? Antigamente era mais fácil, antigamente você escolheu um vice mais pela amizade, pela família. Você escolhe aquela pessoa que tinha domínio sobre uma região, né? Carlinhos, por exemplo, fala mal de Carlinhos Fernando de Campo Azul, nossa senhora. Então a campanha para mim lá foi super difícil. Na região eu ganhei porque ele me levou lá. Ele te levou, né? Escolheu os vereadores. Eu tinha lá 10 vereadores, todos os 10 ele escolheu. Ele fez a campanha pra você? Ele fez a campanha pra mim, depois sou candidato. Depois disso você já conversou com ele? Você já brincou com ele? Não conversamos, né? eu falo que você é uma peça única. Sabia que a pendência era candidato. E ele também leva na brincadeira, né, Paulo? Na brincadeira, foi prefeito em Campo Azul por 2 vezes e realizou o sonho dele, né? Foi bom com a emancipação de Campo Azul. E a política não tinha aquele... Tinha o lado político, lado A, lado B, lado C, mas não tinha inimizades, entendeu? Eu não sou inimigo pessoal de Chiquinho, nem ele meu. Eu ia te perguntar sobre isso. Nem Getúlio. Vocês são inimigos? Nem Zé Braga, ninguém. Nós tínhamos uma posição política.
Isso é importante. Conversávamos aí do gabinete de Zé Braga. Então, até o dia que fizemos a composição, até um fato interessante. Nós fizemos uma composição, eu ia ser vice-Getúlio. Tudo certinho, tudo beleza, eu já trabalhando e tal. Teve um engraçadinho aí que resolveu fazer uma pesquisa entre eu e pai. Não sei quem teve essa ideia, rapaz. Cara, vamos fazer uma pesquisa entre Paulo Antônio e Doutor Antônio, vamos ver quem ganha essa pesquisa para vice. Quem vai ser o vice? Quem vai ser o vice. E eu não sabia de nada, não. Eu estava em Belo Horizonte, aí Zé Braga me chama, eu tenho notícia para você dar. Falei assim, qual é a notícia? Falei assim, ó, seu pai ganhou o sinal da pesquisa. Que pesquisa? Não sabia de pesquisa. Pai ganhou de mim disparado. E eles escolheram seu pai. Escolheram o pai. Ele me deixou na saudade. Paulo Antônio tem muitas histórias, né, Paulo? Muita coisa para contar, né? Você imagina. Deus faz tudo perfeito. Você pensou jogar dele? Como é que ia fazer? Ia ser uma frustração para ele. Você ia ter que chegar nele e falar, pai, infelizmente eu... Mas ia ser uma frustração para ele. Então, para mim, foi fácil de absorver isso. Não pedi que meu pai tá bom demais, né? Mas ia perder para um filho, era complicado. Então, antes era mais fácil fazer uma escolha de uma chapa, muito mais de um grupo, vamos dizer. Mais fácil no político. Hoje é mais complicado. Hoje você nota que todo município, inclusive o país, está carente de lideranças. Você, vamos falar aí, governador de Minas, Zé Magalhães, antes ele falava... Tinha 3 ou 4, né? Tancredo, Newton Cardoso, né? Não? Foi também. Foi. Cardoso, Ed Garcia, e tinha tantos nomes para você escolher. Hoje não, hoje você tem que fazer opção entre Calil e Zema. Certo? Você acha que ficou mais fácil para o povo votar também, né? Eu acho que dificultou, porque tá tão candidato ruim, cara. Eu falo aquele processo mesmo de ir lá na urna. Ah, não, tudo bem. Né? Eu acho que facilitou, só que eu vejo de uma forma que eu gostaria que tivesse, não copiando o que o presidente disse, mas o que eu vejo em alguns outros países, que tivesse a confirmação do voto. Certo. Você votava, imprimia o voto, você confirmava e ele caía para ter como auditar o voto. Porque não tem confiabilidade. Como é que você vota? Não sabe quem votou? Você já notou que quem ganha eleição para deputado federal são os mesmos deputados? Você já não pensou nisso, não? Mas você foi... Tem candidato a deputado com 10 mandatos, cara, que ou é o cara... Ué, que é isso? E você foi daquela época também que o voto era no papelzinho ali, né? Tinha que esperar um dia para contar. 3 dias. Você não sabe. Eu lembro que a contagem dos votos, eu ainda peguei essa fase, era lá no clube, né? No clube. Aqui em Brasília de Minas. No Clube Rui Barbosa. No clube também passou do fórum. Na minha época foi do fórum. Tinha os fiscais, né? Cada partida indicava os fiscais. Então, conferia mesmo. Hoje não tem como nem auditar. Complicado. Eu acho que estava na hora. Deixa eu vir daqui. 10 pontos. Tira aqui. Tira ele aí. O que mais vai ficar mais fácil, você quer ver? Aqui, ó. Você tá achando que você tá querendo fazer igual o Chiquinho, colocou ele na bochecha. Aí, vamos lá. Isso. Agora vai ficar mais fácil. Vê aí. E aí? Melhorou? Você tirou o fone aí, eu percebi uma coisa. Naquela época que você foi prefeito, você tinha mais cabelo, né, Paulo? Eu? E os cabelos eram mais negros também? Não. Você vem falar que o meu cabelo tá branco? Eu tinha cabelo, muito cabelo. E agora eu tô careca. Não como eu, mas... Tô ficando careca. Eu tô tocando nessa questão do cabelo, é porque eu quero te perguntar o seguinte. Desde mais novo, que eu sempre te conheci com o bigode. Você sempre fez o uso do bigode? Você sempre usou o bigode? Sempre.
Desde antes de ser candidato. Eu não sei por quê, pergunta por quê, eu não sei não. Porque hoje já virou moda, o bigode voltou a ser moda, né? Os jovens todos querem um bigode e tal. Deixei bigode, não sei por quê. E foi ficando, ficou uma marca registrada. E por que algumas mulheres falam bigode de mel? É porque você era galã? Não, isso é... Cara. Conversa, cara. Conversa. Ó, antes da entrevista aqui, eu perguntei, eu posso perguntar tudo? Pode. Mas é que o bigode virou eu tô falando, é porque o pessoal... eu passo, você vê que é uma coisa tão diferenciada que eu passo um homem e falo assim, ô bigode de mel, não é o fato. Você quer dizer assim, que até um homem falou, bigode. Até um fala. E você ficou... Eu até pergunto pra mim, o que esse cara falou? Não, moço, eu não político. É porque foram duas coisas que ficou assim marcado, foi essa questão do bigode de mel e chuta Paulo Antônio, que pegou também e foi usado na campanha por muito tempo. Foi usado muito tempo na campanha, é uma coisa que foi o barqueteiro Carlinhos do Mucambo. Que fez ele falou isso lá, todo mundo tonto, rapaz, tomando cerveja e enchendo os dedos. Chuta, Paulo Antônio. E os caras pegaram eles e estão dali com isso. Acabou. E PA todo mundo conhece, como Paulo Antônio, todo mundo como PA, né? PA é o seguinte, de acordo com o crescimento da política. Quando fui prefeito era Paulo Antônio. Aí eu fui perdendo e foi diminuindo. Hoje está de PA. Se eu candidatar de novo, vai para P. Vai votar em quem? NP aí. NP. Ô, gente, sabe, eu já sabia que essa descontração, essa alegria, porque Paulo Antônio, eu nunca vi Paulo Antônio triste, sabe? Eu sempre vejo ele com um sorriso, levando, como eu disse aqui antes, sempre encara os problemas com muita alegria, para a vida ficar mais leve, vamos dizer assim. É aquela música, né? Deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar. Ou leva eu, né? Paulo, você falou que ficou muito ansioso e ficou preocupado quando sentou a primeira vez na cadeira de prefeito. E quando foi feita a primeira obra, qual foi o sentimento ali na inauguração? Que antigamente tinha uma obra e tinha festa de inauguração, né? Essa bem atenção, o grande, quem comandava na prefeitura o setor de obras era Zoé. Saudoso infelizmente se foi, né? Faz muita falta. Já jogou no Juventus, né? Zoé foi técnico do NAB. Era pessoa boníssima. Bom. E Zoé sempre falava comigo, pô, tu não vai inaugurar, não? Fala, vou começar ali de novo, depois inaugura. E foi passando, não inaugurou nada. Eu acho que a única obra que nós inauguramos que não teve gente foi a Câmara Municipal. Peraí, na sua época foi feita a Câmara? Foi. Foi construída? Municipal. Não, nós fizemos uma adaptação, uma reforma. Reforma ali do Mercado deles, lembra? Sim, não, eu não lembro, mas já ouvi falar. Desculpa, esqueci de sua idade, se joga. Sabe quem foi que falou sobre essa questão do mercado ali na Câmara Municipal? Foi Dona Lia de Jó, que esteve aqui. Ela contou, ela falou de muita coisa, de muita história. Eu até indico você assistir a entrevista da Dona Lia, ela fala muita coisa boa, fala de Wilson do Hotel, fala do Dr. Antônio. Aliás, sabe? É escritora, né? E ela tem um livro, Onde Está a Sua Memória, Cidade. Ela fala justamente de Brasil de Minas, perguntando onde está a memória. Ela relata essas coisas. A entrevista dela é muito legal, muito boa. E ela que me falou. Faz questão de assistir. Pois ela falou sobre essa questão da Câmara, do mercado ser onde hoje é a Câmara, né? Câmara, exatamente. Aí vocês fizeram a reforma. Nós fizemos, adaptamos ali para a Câmara. Derrubamos praticamente tudo ali. Começou praticamente do zero, então. Do zero, mas aproveitamos a estrutura, alguma estrutura nós aproveitamos.
E Zoé tinha uma eu estou lembrando dele porque ele falava comigo assim: Bom, Antônio, eu já relacionei tudo que nós fizemos em 4 horas. Ele falava, tudo que nós fizemos em 4 horas. Já estava listado. Tudo listado. Então, nós vamos parar um dia, tá? E foi passando. Quando estava com ele, eu só acredito que não vamos ver. Não, calma, vamos não ver, que ele era muito apressado, né? Tipo eu, assim. E o povo também ficava na expectativa, quando viu uma obra concluída, queria a festa, o forró, né? Essa. E nós fomos fazendo. E fizemos a câmara, fizemos o asfalto aqui de Jeruana, fizemos na Ana Antunes, Lavanderia do bairro Modelo, né? Lavanderia comunitária, calçamos o Vale das Palmeiras e a Rua de Viel, a urbanização das minhas fotos, que é a Rua Coração de Jesus. Então, tem creches e mais creches, barragens e tal. Tudo bem, não inauguramos nada. Ponte do Campo. Foi por isso que ela fez o slogan. Na ponta do Rio Mucão, o Rio Mucão não tinha nem água, só tinha um vão. E fez a ponte. Fez a ponte. Aí, como diz depois a gente põe a água, né? Vamos fazer a ponte. A água deixa depois a gente põe a água. Lá na entrada da cidade tem uma barragem, que é a barragem de Paulo Antônio. Ela é sua mesmo? Não, aquela barragem foi feita em 88. Quem fez foi Emílio. Seu irmão? Meu irmão. Emílio, que era responsável pela obra. Aquela barragem foi feita particular para dar vazão a 2 pivôs centrais. E assim foi feito. Mas Emílio tomou conta daquela obra. Eu, na época, estava em campanha política. E por que ficou barragem de Paulo Antônio? É porque estava... É assim, ó. Se morrer uma pessoa afogada, barragem de Paulo Antônio. Se pegar um peixe de André. Se pegar um peixe grande, bonito. De André. Agora, de Emílio, nunca falaram que é. Assim foi o que fez. Você imagina, né? Você acha que aquela barragem ali, aquela estrutura que foi ali feita, não seria uma ótima ideia para a tão sonhada barragem da Copasa? Ali? Ou não? Aquela barragem, ela tem uma bacia de 16 hectares. Mas ela não tem um rio para alimentar. Então, não dá pra, podia ser assim, uma barragem para um bairro, não para a cidade. Tá. Vamos captar e atender Heloína e Dona Joaquina, certo? E Alto Claro ali. Que ela fica cheia mesmo na época das chuvas, né? Exatamente. Né? Aí dá para abastecer ali, não precisa de poço artesiano. Mas é que eu falo, nós estamos muito ainda amadores desse aspecto de nós temos muitos órgãos ainda como a Copasa e outros que ainda devem ao município um trabalho mais consistente. Paulo, o que Brasília de Minas representa para você? Brasília de Minas, esse povo de Brasília de Minas, a cidade. O povo de Brasília para mim é tudo, porque eu nasci e me criei aqui, meus amigos moram aqui, me casei aqui, pela segunda vez, né? Primeiro Silvânia, depois Tânia, né? Sou casado com Tânia hoje. São famílias distintas, né? Mas todas de Brasília de Minas, a família da Tânia de Luislândia. Mas Brasília fazia parte de Brasília. E o povo de Brasília, como eu disse, é um povo excepcional. Você não consegue, se você falar assim, você tem um inimigo em Brasília, não tem inimigo em Brasília. Com 67 anos, passar pela política, pela prefeitura, e não ter um inimigo, o cara fala que é mentira. Não, você tem, não tem. Você tem algum rancor, alguma mágoa? Não tem mágoa, não tem rancor, não tem nada de ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Se você falar aqui do futebol, eu já discuti com os dois já. O futebol sempre. Então, o seu ponto fraco é o futebol. Quem quiser irritar você. Quem quiser, tem que deixar eu ganhar, né? Aí eu fico feliz. Como é que você consegue ser amigo de meu pai? Que ele é cruzeirense doente. Você e Vinícius, meu menino. É também? Mais que seu pai, se faz 20 vezes. Então, quem te tira do sério é quem te pirraçar com futebol. Se quiser,
do jogo Tirar do futebol, tirar futebol de salão, futebol de campo. Eu mudo completamente. Eu fico impressionado como é que eu mudo a personalidade jogando bola. Que interessante. Eu não devia nem jogar. Eu acho que hoje, da experiência que eu tenho, se me chamar de jogar, eu não jogo. Mas de jeito não. Primeiro, eu não estou aguentando, né? Nada, nem ficar lá na zaga? Quarto zagueiro? Nem gandula. Pode abaixar. Paulo, e a cidade, como você disse, a cidade de Brasília para mim é tudo. Eu acho que aqui eu nasci, aqui eu vou morrer. E não quero deixar. O único legado que eu quero deixar é de uma boa convivência, de deixar bons amigos. Isso para mim é fundamental. Eu acho que as pessoas que eu convivi na minha infância, que estão hoje aí, no dia do seu pai, né? Eu quero, no dia que eu partir dessa aqui, como disse o Carlinhos. Você viu que ele deixou a nota dele gravada aqui, a nota de falecimento dele? Quantos dias, Rodrigo? Eu falei, se eu levar sempre isso na brincadeira. Né? Aí, o cara que faz o mesmo trabalho que ele faz, fez a mesma coisa que ele. Fez? Ele vai fazer. Fez, velho. Gravou, convidando para a morte dele. Ele morreu e só na rua, convite. Aí eu lembrei de Carlinhos na hora, meu Deus do céu, eu pensei que isso aqui era legal. Não, mas ele deixou gravado. E o cara fez. Deixou gravado. O cara fez. E eu lembrei de Carlinhos na hora, eu falei, nossa, Carlinhos, a gravação do Carlinhos. Carlinhos Tico passou por aqui, tem uma consideração muito grande com a sua família, com seu pai, com todo mundo, Dona Santa. Carlinhos é uma pessoa diferenciada, né? Carlinhos é aquela pessoa que não faz mal a ninguém, né? Verdade. Tem um exemplo muito grande de Carlinhos. Você sabe que a primeira vez que eu peguei no microfone foi Carlinhos, né? Foi num showmício seu. Eu tinha 12 anos de idade. E Carlinhos falou: eu tenho que ir no banheiro. Ô, menino, fala aqui e tal. E eu peguei o microfone e falei. Sabe? E ele fala: não, Patrick, eu tenho o prazer em falar que foi eu que te lancei. Então ele é o pai da comunicação para mim. Ele é o pai da... Ô, Paulo, eu gostaria que você voltasse um pouquinho lá no passado, a primeira vez que você foi candidato. Aliás, vamos voltar um pouquinho antes. Desde quando você se filiou a um partido e entrou para a política, o que a política trouxe para a sua vida? Que experiência que você tem hoje e que você pode ter como exemplo e viver hoje, falando assim: eu aprendi isso aqui com a política. Eu trouxe para o seu lado pessoal. Eu só sei fazer isso aqui hoje porque a política me ensinou a fazer isso. Qual exemplo você tirou da política durante essa trajetória toda? O grande exemplo da política é você aprender a conviver com as pessoas e ter consciência que ninguém é obrigado a saber de tudo, certo? Saber de tudo um pouquinho. Acho que tem pessoa que sabe mais que a outra, e quando você quiser fazer qualquer tipo de empreendimento no município, você na vida pública, você tem que perguntar às pessoas: o que vocês acham? Na rua, o importante para vocês é o calçamento? É importante, porque não adianta você começar e não acabar e fazer uma coisa que o povo não quer. Uhum. Então você... É aquele ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Eu acredito muito que o povo te ensina muito, do mais simples ao mais intelectual. Então, a experiência que você tirou foi aprender com o povo, a vivência ali do povo. Eu formado em 79, eu tenho que contar essa história rapidinho. Pode? Não, eu quero que você conte as histórias mesmo. Em 79, eu estava com o Oswaldinho, sentado lá na porta da fazenda. O neto dele veio aqui. O neto dele tem um canal no YouTube, chama Vaqueiro Atualizado. Tem 526 mil inscritos no canal. E ele fala do avô dele, e o outro avô dele, que eu esqueci o nome, que é lá da Baixinha, Dilson. Isso. Ele é neto de duas pessoas que gostam de cavalo. E ele... Qual é o nome dele?
Jonathan Rodrigues. Jonathan. Aí, Ele é filho de Vandim. Ah, filho de Vandim. Tava lá com o senhor sentado, daí chegou uma mulher com um cachorrinho pequenês. E sentindo uma dor danada na perna. E eu olhei, não vi nada, cara. Tinha acabado de formar. Olhei e falei, basta um repador aqui que resolve na hora. E a mulher foi embora. Quando ela saiu, o senhor virou e falou assim, senhor, eu sei o que é o problema do cachorrinho. Eu falei, pensei, né? Sabe nada. Você era veterinário. Eu era veterinário, e ele não tinha formação. Prático. Entendeu? Prático. Aí ele falou, o que é isso? Eu perguntei, se for perguntar mesmo para educação, tá? Ele falou, esses cachorros velhos, pequenininhos, vai ficando velho, a unha cresce mais, faz um U e entra no pé do cachorro. Tá. Você tem que sempre estar parando. Você não sabia disso? Eu não, nunca tinha visto. Falei, a mulher volta lá. Em casa ela não resolveu o remédio, não, tá pisando e gemendo. Não. Falei, lembrei disso, eu vou olhar essa. Cortar a unha desse cachorro. Vou olhar a unha pra ver. Depois ficou e falou. Ela fez um U pra ver se. E entrou dentro da carne. Entrou dentro da carne. Do pé, né? Do cachorro. Da pata, né? Da pata do cachorrinho. Pata direita, né? Lá cortei, fui na outra, meu marido lá pra acontecer, né? E levei lá dentro, fiz tudo, lixei. Aí passei um remedinho, uma pomadinha. Ele falou, não vai ter mais nada não. Eu descobri aqui. Falei, o que era? Não vou contar o segredo. Foi o segredo, não. Você acredita que ela acertou? Ô Paulo, você contou uma coisa interessante agora. Isso aí é um exemplo, e eu acho que você tinha que ter contado essa história mesmo. E olha só, gente, Paulo era formado, veterinário. A mulher levou o cachorro sentindo uma dor na pata, e Paulo Antônio passou um anti-inflamatório e não resolveu. E o senhor Oswaldinho, né, falou, Paulo, o negócio lá é porque a unha do cachorro vai crescendo e entra dentro da pata do cachorro. Quando a mulher retornou, o Paulo Antônio já sabia porque aprendeu com o professor que você não teve na faculdade. Mas a vida te deu um professor que é ele, né? E eu aprendi demais com ele. Se eu vou contar que legal. Se eu vou contar as histórias minhas com ele aqui, eu não vou ficar aqui até fica à vontade. Nossa, eu gostei. Tem outras coisas. Gostei muito disso, viu? Que legal. Ele tinha uma prática que é impressionante. Nossa, olha só, gente, que legal, isso é muito bom, viu? Podcast é isso mesmo, é contar histórias, é falar as coisas que já aconteceu, e é por isso, Paulo, que eu quero ir conversar com seu pai, com o Dr. Antônio. Ali eu tenho certeza que tem muita história, né? Vamos marcar o dia. Nós vamos falar de medicina, vamos falar de futebol. Ele é atleticano também? Tá lógico. Mas ele não apela não, né? Assim, não, nem... Olha, eu não vou marcar o dia, eu não vou falar a data da entrevista, mas em breve a gente vai lançar a entrevista com o Dr. Antônio Pinto. É compromisso de Paulo Antônio. Vamos marcar a data e falo com o Patrick. Vamos fazer, viu? Paulo, todas as pessoas que passam aqui, eu sempre peço para deixar uma mensagem. Isso é, se tem alguma coisa que a gente não conversou aqui, como não tem pauta, o podcast é uma coisa sem pauta, a gente vai conversando, vai surgindo o assunto. Se tem algo que você quer deixar registrado, quer falar, fica à vontade para falar antes da sua mensagem final. Se tem alguma história aí que você lembrou, se tem algum ponto importante que você quer falar da sua administração, quando foi prefeito, alguma coisa que você quer deixar registrado aqui. Não, eu acho que nós já conversamos bastante. Já bisbilhotei sua vida demais. Já falamos. A única coisa que eu quero deixar bem claro para todo mundo de Brasília é que se tem uma pessoa que gosta da nossa cidade, esse aqui está aqui, né, junto com o Patrick. Eu adoro Brasília, torço pelas administrações, torço pelo sucesso dos seus jovens, do seu povo. E Brasília é uma cidade que todo lugar que você vai, você encontra um brasiliense de sucesso. Você tem orgulho de ser brasiliense? Eu estive lá em Betim,
encontrei com o secretário de meio ambiente, primo de Gelson. Sério? Ele é primo carnal de Gelson. Brasil-Minense. Brasil-Minense. Onde você vai ter um Brasil-Minense? Um Brasil-Minense. Tem uma pessoa muito assim representativa também que eu quero trazer aqui. Carlinhos de Tico me prometeu, é Antônio Fabrício. Tem que trazer o Fabrício. Entendeu? O Fabrício. É ótimo, isso é muito bom o podcast, porque o Fabrício é uma pessoa maravilhosa. Vamos marcar também. O podcast Os Notáveis tem o oferecimento de Conecta Celular, na pessoa do Fernando Almeida. A melhor assistência técnica da região é a Conecta Celular. E também Drogaria Barbosa, a drogaria do Barbosinha, Grande Lucas, Drogaria Barbosa, muito obrigado. Paulo, deixa então sua mensagem aí, a mensagem de um Brasil-Minense que é apaixonado por Brasília de Minas. Se você quiser falar também a respeito da questão do jovem na política, que é um assunto que é bem atual também. O que você acha da entrada do jovem na política? Antes de deixar sua mensagem final, é isso. Quero te perguntar sobre isso. Eu vejo que o Brasil está muito carente de candidatos novos. Eu acho que os jovens têm que participarem mais. Temos vereadores aí novos, né? Novos vereadores. Mas eu acredito que o jovem tem que avançar um pouquinho mais. Tem que pensar em ser prefeito, em ser deputado, em crescer na política. Muita gente fala, a política é coisa ruim. Não, política, tudo que se decide hoje na vida das pessoas passa pela política. Passa pelo Congresso, passa pelo Senado e passa na Câmara Municipal. A vida nossa está nas mãos dos políticos. Felizmente ou infelizmente, a participação nossa ela é fundamental. Então eu acredito que vocês têm que participarem. Vocês têm que buscar uma solução para a participação sua na política. É de suma importância. Nós estamos carentes de lideranças, estamos carentes em todos os setores da política, de deputados, senadores, governadores, presidentes, prefeitos. Vocês podem ver que vamos ter uma política daqui 2 anos e meio. Não se fala em candidatos, fala em candidatos, mas as pessoas falam que são candidatos, mas não procuram serem candidatos. Ser candidato é participar, é buscar mesmo com afinco e ter propostas para o município. Eu acho que não é só falar que é candidato. Então, nós temos que começar a pensar seriamente nisso, porque daqui 2 anos e meio nós temos outra eleição para prefeito, que a gente está vendo que está repetindo. Então precisa do jovem na política. Precisamos do jovem na política, precisamos da participação ativa desses jovens e vocês têm que assumir a responsabilidade daqui para frente, porque da última política você já viu, né? A bola da vez era os velhos. Como é que chama? É que eu estou lembrando um negócio aqui. Como é que chamava os velhos? Como é que era? Cabeça branca? Não, que chamava a turma de velho da política, tá todo mundo do mesmo lado, como é que é? Não sei, não lembro. Falava, me fugiu aqui agora. Não lembro. Que era dar um apelido para os ex-prefeitos. Não recordo. Ninguém tá tudo do mesmo lado mesmo. Era desse jeito mesmo. Só tinha. O Gerson foi candidato e era prefeito. E os outros da tudo do lado. Vamos perder porque os outros prefeitos. Não é bem assim. A política, ela. O que manda é o candidato, não é o apoio ao candidato. O nome é fundamental, é importante. O nome, né, do candidato, né? Do candidato. Hoje, aquela época que eu vou passar 1000 votos por ganhar, acabou essa época. Essa questão de transferir votos, né? Votos já era. Tem, né? Hoje nós temos que trabalhar voto a voto. Então o nome do candidato é de fundamental importância. É isso. Deixa a sua mensagem final, uma mensagem que você
quer deixar aí para os nossos telespectadores, lembrando que temos uma audiência muito grande, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Argentina, todo lugar tem uma pessoa assistindo o nosso podcast. Eu agradeço muito. Gente, se inscreva no canal. Essa entrevista aqui está sendo a primeira depois da reforma, né, do visual aqui do estúdio. Paulo Antônio está inaugurando aqui o novo estúdio do podcast. Deixa essa mensagem aí, Paulo, de um jovem sonhador, que é filho de Dr. Antônio Pinto, que fez muito pelo povo, que tem um coração bondoso. Esse Paulo Antônio que todo mundo conhece, sorrindo e feliz sempre. Essa mensagem que o povo quer ouvir. Bem, eu quero primeiro agradecer, Patrick, pela oportunidade. Eu que agradeço de estar aqui e passando essa mensagem para todos, esse bate-papo gostoso, passando a mensagem política e de vida para todos os nossos jovens, todo o nosso povo de Brasília, e dizer que é um prazer imenso estar falando com vocês, contando a parte pequena da minha vida política, da minha vida pessoal, e dizer que vou continuar na política. Então, como candidato, não, mas ainda tenho um pouquinho de gás para ajudar alguma pessoa, e quero ajudar aquelas pessoas que tiveram uma boa proposta para o nosso município. O que importa é a nossa cidade, é o nosso povo. Nada mais importa. Eu acredito que todo político que passou por Brasília, que veio até aqui, ficou admirado com tudo que foi feito, com o crescimento da nossa cidade, com o povo acolhedor. E Brasília vai desenvolvendo, e nós estamos aí para ajudar o que for possível. E com a ajuda de vocês, desse povo maravilhoso, com a ajuda da nossa família, com a ajuda de todos vocês, Brasília vai ser uma cidade próspera, com certeza vitoriosa no futuro, e será a rainha do Norte de Minas, com certeza. Esse é Paulo Antônio Antunes Lima, o PA. E eu agradeço a audiência de todos vocês, pedindo mais uma vez, gente, se inscreva no canal, dê um like aí, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, faça com que o nosso canal cresça mais ainda, beleza? Um abraço super especial do Patrick Rodrigues e até a próxima oportunidade. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.